eu sou o Eugênio, e a gente vai falar um bate-papo rápido aqui sobre realidade virtual e algumas aplicações. Uso da realidade virtual em treinamento e divulgação científica. Lá no laboratório de realidade virtual, lá do Instituto de Engenharia Nuclear, a gente atualmente está com 3 vertentes principais na parte de realidade virtual, né? Todas naturalmente relacionadas à área nuclear, já que a gente trabalha no Instituto de Engenharia Nuclear. Bom, a primeira delas é a minha área, que é a parte de proteção física de instalações nucleares, onde tem material radioativo, reator, acelerador de partículas. É uma coisa que, nos tempos de hoje, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque pessoas mal intencionadas podem fazer uso criminoso desses materiais, né, fazendo, por exemplo, um dispositivo de dispersão radiológica, que é como a gente conhece a famosa bomba suja. Então esse material tem que ser muito bem guardado. Existe uma rede mundial que cuida dessa parte e faz treinamento e cuida dessa parte de salvaguardas, inventário. É um negócio que tem que ser todo muito bem cuidado. Então a parte de proteção física, que eu também trabalho fora do laboratório, eu uso também produto de realidade virtual para fazer simulações e coisas assim, que a gente vai ver mais à frente. A outra parte que a gente está se concentrando bastante, né, já que a energia nuclear é uma coisa que ainda na população ainda é uma coisa muito controversa, né? As pessoas sempre se lembram dos acidentes, das coisas ruins de bomba atômica, e uma parte das pessoas não tem ideia de como a energia nuclear está presente na vida delas. Então, uma das principais formas de que essa tecnologia atinge a população é a área médica. Então a gente está trabalhando bastante forte na área médica. E claro, em paralelo a isso tudo sempre, em especial também na área nuclear, é a parte de divulgação científica, que eu acho que todo pesquisador deveria se interessar, né, que é uma das formas de dar continuidade à pesquisa de cada um de nós. Tá? Então eu vou falar aqui rapidamente, que a parte mais interessante vai ser vocês experimentarem os programas que os nossos alunos bolsistas fazem. Bom, o que é realidade virtual? Bom, se eu botar ali um desenho, desenhar isso aqui é uma casa, aquilo é realidade virtual. Né? Quer dizer, ali é virtualmente uma casa, ela tem o potencial de representar uma casa. Mas quando a gente está falando aqui, a gente está falando de um modelo computacional, onde você exibe um ambiente que você criou, com objetos que você criou, e que cada objeto desses vai ter um comportamento que você programou nesse objeto. E a ideia de você é você criar uma memória, porque você tem que tentar convencer os seus cérebros que você está naquele lugar, que aqueles objetos existem, né? E por isso, daí o potencial para treinamento, né? Você cria uma memória de um lugar ou de uma atividade que você fez virtualmente, né? Não fez... A gente vai falar mais rapidamente sobre isso. Bom, uma das principais coisas, uma coisa importante para a realidade virtual é você convencer o seu cérebro, né? Quer dizer, você tem que fazer com que o seu cérebro se sinta naquele ambiente. Para isso, essa sensação que a gente chama de imersão, né? Para isso, uma coisa muito forte é a estereoscopia, quer dizer, você enxergar em 3D, né? Você ver aquele ambiente, saber o que está atrás, o que está na frente, o que está perto, o que está longe, que tem, quer dizer, transmitir ao cérebro essa noção que a gente tem o dia inteiro, quando a gente está de olho aberto, né? E acha que enxerga o mundo em 3D, na verdade é uma construção mental. E outra coisa interessante, principalmente também na parte de treinamento, é a interação, quer dizer, você agir sobre os objetos que estão lá no seu ambiente virtual e aí ter alguma consequência a cada uma dessas ações. Bom, a estereoscopia é uma coisa antiga, né? A gente, desde que começaram a fazer fotografia, daguerreótipos e coisas do gênero, as pessoas faziam fotografias em estéreo, né? Para que a pessoa olhasse uma fotografia com o olho direito, outra fotografia com o olho esquerdo, e tivesse a noção de profundidade. Essa é uma fotografia de 1901, quer dizer, nem sei se é fotografia ou se é um daguerreótipo, e mostra uma senhora olhando um aparelhinho desses de enxergar o estereograma, né? Tem um astrofísico muito famoso, quer dizer, se não é o astrofísico mais famoso, provavelmente é o mais rico, que é fascinado desde criancinha por estereografia.
estereoscopia, né? Eu até comprei um livro dele outro dia, chamado Moon, 3D Moon, em que ele pegou um acervo grande de fotografias da NASA e pegou as fotografias que o cara tirou uma, deu uma andadinha, tirou outra e montou estereogramas para serem vistos com um aparelhinho que ele projetou. Então não é novidade nenhuma. Bom, como eu falei, quando a gente tem um ambiente virtual, a gente pode fazer o que quiser, né? Então, na parte de treinamento, coisas que são, por exemplo, proibidas ou perigosas ou muito caras de se fazer no mundo real, é sempre uma oportunidade, é sempre uma boa ideia você fazer parte do treinamento, parte da simulação no mundo virtual, onde o custo vai ser bem mais baixo, ninguém vai se machucar. No caso da área nuclear, ninguém vai receber radiação ionizante, porque a radiação ionizante é mentirinha, né? É virtual. Bom, são todos basicamente simuladores, né? E na área de divulgação científica, ou divulgação e de ensino, de uma forma geral, é muito útil porque ainda é uma novidade. As pessoas prestam atenção no que está sendo exposto, né? Por outro lado, também você meio que bloqueia o resto do mundo para aquela pessoa. Uma vez que ela esteja imersa no ambiente, você vai estar... ela só vai estar recebendo os estímulos do seu ambiente virtual, né? Seja por som, por imagem e, recentemente, também interação tátil e manipulação de objetos, como vocês vão poder ver aqui daqui a pouco. Só vou falar agora rapidamente sobre alguns dos produtos que foram feitos lá no laboratório. Isso aí como falei, focado, perigoso ou proibido. No caso aqui, nós temos um reator nuclear lá no Instituto, onde menores de 18 anos, né, não podem entrar por norma da CNEM. Então, um aluno nosso fez uma visita virtual, você vai e fala com cada um dos personagens, ele vai te dar a explicação que o Francisco lhe daria se você fosse convidado por ele a passear lá dentro do reator. Essa é a sala de controle, o garoto era muito caprichoso, a sala de controle é exatamente assim. Outro aspecto interessante, nós estamos fazendo experiências em que a gente faz um vídeo ou um jogo com um conteúdo escolhido pelo professor e depois, na hora da prova, em vez de ser uma prova escrita, é um jogo também. Como não tem armas, explosões, nem monstros, eu achei que isso não ia fazer muito sucesso, até o dia que eu vi 4 garotos de 13 anos se digladiando para ganhar, porque eles entraram numa de competição e estavam fazendo a prova como se fosse realmente um jogo. Quer dizer, tem uma atração, cria mais uma maneira de você atingir o estudante num tempo em que a professora enfrenta tanta concorrência, né? Qualquer criança tem um mundo na mão com um telefonezinho. Esse é um outro trabalho que foi feito lá no Instituto. Nós temos um depósito de material nuclear, né? Material radioativo. E, embora você possa sair lá dentro com um medidor de radiação, você não tem uma ideia muito boa do formato do campo de taxa de dose. E o trabalho desse aluno, do professor Moll, foi fazer uma representação gráfica do campo de taxa de dose conforme a distribuição espacial do material radioativo que está armazenado lá dentro. O cara pega essa empilhadeira e muda as coisas de lugar e depois vê qual é o efeito da disposição física no lugar, no formato do campo de taxa de dose. E a representação física é justamente um monte de bolinhas que mudam de cor e de altura, indicando uma taxa de dose maior ou menor, né? Onde tem mais material radioativo, a bolinha fica lá no alto e fica vermelha. Quer dizer, isso talvez não seja muito intuitivo, ele está medindo a radiação na mesma altura sempre, né? A bolinha sobe, é só uma representação gráfica. Esse programa, não sei se era realmente o objetivo dele, mas na visão estereoscópica ficou um negócio muito, muito interessante, porque a noção de imersão é muito grande. Você passa pelas bolinhas e acho que vai dar de cara com elas. Esse é um outro exemplo de uma aplicação simples, ensinar o camarada a usar um detetor de radiação. Como é que você faz isso? Bom, você põe uma fonte de radioativo, dá um detetor de radiação na mão do cara e diz: agora você vai achar seguindo o gradiente da taxa de dose. Só que aí o cara está se expondo à radiação ionizante de verdade. Da mesma forma, se ele puder fazer uma parte desse treinamento no mundo virtual, é sempre uma vantagem. Você vai estar diminuindo a zero a exposição ocupacional naquele período em que ele está treinando virtualmente. E
funciona mesmo, porque depois de fazer esse joguinho muitas vezes, eu fui fazer um curso de reciclagem, né, de radioproteção, e o camarada lá, o Regis, botou um cintilômetro na minha mão, num galpão que tinha bastante mais bagulho do que nesse galpão aí virtual. Ele tinha escondido 2 fontes e ele falou: Eugênio, você vai pegar esse detetor, vai fazer uma varredura sistemática, bem devagarzinho, até você achar a fonte. Eu peguei o cintilômetro, fiz pipipi, tá aqui uma, pipipi, tá aqui outra, em 2 segundos eu achei, porque eu já tinha treinado muito virtualmente. Então esse é um testemunho pessoal de que treinamento virtual é um fato. Esse é um modelo que está sendo construído, cada vez se incorpora mais funcionalidades a ele. É um modelo do Instituto de Engenharia Nuclear, bastante realista, e esse é o modelo que eu uso para fazer os meus jogos de guerra, né? Quer dizer, toda a parte de proteção física, como eu estava falando. Desculpa, vou fazer um parênteses. Em inglês eles têm safety e security, né? E a gente traduz tudo por segurança. A gente, em português, na área de proteção física, a gente está chamando security de proteção física, e segurança é a parte de segurança do trabalho para as pessoas. Eu vi uma definição muito boa, né? Safety é você proteger as pessoas das coisas, e security é você proteger as coisas das pessoas. No caso, isso aqui eu uso para fazer ensaios, para testar estratégias de proteção física, né? Fazer tipo exercícios de guerra lá no Instituto, para saber fazer análise de vulnerabilidade, saber se o candidato conseguir roubar ou sabotar o material radioativo ou não. Todos os meus ensaios são favoráveis a gente, mas nessa versão particular, o camarada simplesmente tem uma fonte no meio do caminho e ele vai tentar sair pela portaria e toca um alarme. Basicamente um protótipo, né? Uma experiência para fazer o teste de um detetor de radiação virtual. Uma coisa interessante é que a gente tem lá um troço que eles chamam de... Toda essa metodologia de proteção física foi criada para os americanos, porque eles têm instalação nuclear para caramba lá, então eles têm toda uma preocupação especial, inclusive em treinar pessoas dos outros países para que o troço não seja roubado aqui e usado lá, né? Então eles têm um monte de programas de colaboração. O pessoal da energia nuclear aqui do Brasil sempre faz parte desses cursos. Mas aqui o que eles chamam de Central Alarm Station, né? Tipo a estação de alarme central, onde o camarada tem lá os alarmes dos detetores de presença, de vibração, né? E também câmeras para constatar se o alarme foi um alarme falso ou um alarme realmente de uma ocorrência. Não sei se dá para ver direito aqui. Essas câmeras virtuais estão lá no ambiente virtual. Quando você entra, como se fosse um jogo, né, de muitos usuários, se um outro usuário passa lá na frente da câmera, o camarada que está aqui no Central Alarm Station vê registra a presença do cidadão passando lá na frente da câmera virtual. Quer dizer, funciona igualzinho a uma câmera de verdade, numa instalação que tenha CCTV. Uma outra aplicação que a gente fez foi para usar em grandes eventos. Isso é a Porta do Maracanã, e esse programa aqui foi usado para fazer o treinamento da coordenação entre as pessoas que estavam fazendo, no caso da COP das Olimpíadas, a proteção radiológica dos ambientes onde iam ser os eventos, e também de hotéis e de pessoas, né, do público. Isso aqui é para treinar o pessoal que trabalha nesses eventos, né? São sempre os técnicos daqui nem que estão com um detetor de radiação, auxiliados pelas forças locais, né? Bombeiros, polícia. E então fica essa gente toda jogando um joguinho em rede, né? Todos eles se enxergam, todos eles se comunicam, e na outra sala fica o que a gente chama de adversário, que são os caras que vão tentar entrar nesse evento, né? Nesse jogo, com material radioativo, né? O pessoal daqui nem faz parte dessas equipes, e esse programa foi usado para fazer o treinamento dessa coordenação, já que esse pessoal normalmente não se fala muito. E interessante, parece um joguinho bobinho, mas esse jogo permitiu que fosse detectado um erro de estratégia na aplicação, né, da varredura. Os caras botaram 2 alunos para fazerem o papel dos adversários, e eles entraram juntinhos. O cidadão aqui nem detectou a radiação, chamou a polícia e prendeu um deles. Quer dizer, o outro passou. Então isso fez uma alteração no procedimento que eles fazem na porta do estádio, né? Quer dizer, você detectou a radiação, agora você fecha o portão interno, fecha o portão externo e revista todo mundo,
que pode ser um boi de piranha, né? Esse é o cara da Kinect, que tem um leitor, né? E vocês vão poder ver, jogar se vocês quiserem. E lá pelas tantas começa a entrar uma par de gente que são autômatos, e no meio desses autômatos, naturalmente, cada vez com uma cara diferente, estão lá os adversários que estão carregando uma fonte radioativa, né? Fica um bocado de gente, é difícil achar o cara. Esse foi um programa que a gente fez para, inicialmente, era para ser para o Ministério da Saúde, mas depois a gente adaptou para fazer um treinamento que a Agência Internacional de Energia Atômica deu aqui no Brasil, lá nas dependências da CNEM. É uma clínica de radioterapia. Na época o Ministério da Saúde estava instalando várias dessas clínicas pelo Brasil afora para fazer tratamento de radioterapia, e essas instalações têm que ser fiscalizadas por pessoas dos órgãos responsáveis pela área nuclear, no caso do Brasil, a CNEM, e basicamente a inspeção é um checklist enorme em que se testa um monte de coisas, se verifica um monte de procedimento, e no caso aqui a gente fez tipo um jogo dos 7 erros, em que o inspetor, né, teria que fazer uma série de testes e descobrir o que estava dando errado, o que não estava funcionando. Isso seria já o que eles chamam de bunker, né? Uma casa-mata, quer dizer, uma casa blindada, uma sala blindada onde o paciente fica ali recebendo a radiação, e naturalmente quem está em volta não pode receber a radiação. Tem os detalhes construtivos, né? Paredão de concreto, portas de chumbo, e tem todo um intertravamento, né? Se o camarada abre essa porta aqui, o emissor de radiação tem que desligar, né? Antigamente eram fontes radioativas que tinham que ser obturadas, e acho que hoje são aceleradores, uma parte já devem ser aceleradores ligados, onde você simplesmente desliga, e aí a radiação para de ser emitida. Essa é a parte de isso é uma parte de um protótipo que também está sendo construído, com uma aplicação muito interessante. Desculpa, esqueci de falar, mas nessas salas aqui, até o camarada que vai lá dentro fazer a limpeza tem que ter um treinamento de radioproteção. Quer dizer, ele pode sofrer um acidente radiológico com muita facilidade se ele fizer alguma besteira. Esse aqui é um modelo de uma clínica de medicina nuclear, né? Então tem várias facilidades que representam essa clínica, onde se manipulam basicamente, onde você tem basicamente radiofármacos, né, que são remédios radioativos, né, que podem ser usados não só para tratamento, como para diagnóstico de uma série de doenças. E um dos aspectos interessantes é que esse ambiente aqui, ele inclui um troço que o pessoal chama de quarto terapêutico. O quarto terapêutico é um lugar onde o paciente que está fazendo um tratamento com um radiofármaco tem que ficar meio que confinado, né, enquanto a radioatividade faz o seu serviço, e então ele não deve ter, nessa época, nesse período, não deve ter contato com outras pessoas, para não expor outras pessoas à radioatividade desnecessariamente, né? Todo mundo aqui sabe por que radioatividade e, por exemplo, um câncer funcionam, por que funciona tratar um câncer com radioatividade? Todo mundo tem ideia disso aqui? Olha só, então deixa eu falar. Radioatividade e entidades biológicas não se dão bem, né? Radioatividade, eu estou falando de radiações ionizantes. Quando você tem uma radiação que tem energia suficiente para ionizar um átomo, uma molécula, aquele átomo, aquela molécula se transforma num íon, né? Daí o nome radiação ionizante. E o problema é que se ele é uma molécula que faz parte de uma célula, ele para de obedecer às leis da bioquímica e vai querer seguir as leis da química para voltar à estabilidade e reaver aquele elétron que foi arrancado pela radiação ionizante. Isso pode ser incompatível com a vida, porque pode criar um defeito, pode matar a célula, né? Mas aí você tem uma sensibilidade diferente para cada tipo de célula à radiação ionizante. Então, os pesquisadores já antigos, Libourne e Bergoni, se não me engano, fizeram mais ou menos uma regrinha, dizendo o seguinte, que quanto menos a célula se reproduz, quer dizer, o tipo de célula, né? Quanto menos ela se reproduz e mais especializada ela é, mais resistente ela é à radiação ionizante.
E na outra ponta, quanto menos especializada e maior taxa de reprodução tem aquele tipo de célula, mais sensível à radiação ela é. Então, se o camarada está com um tumor, o que é um tumor? É uma célula que deu um defeito e começa a se reproduzir desordenadamente. Se o cara está com um tumor no cérebro, você pode mandar radiação ionizante que você vai matar o tumor e não vai matar o cérebro. Esse aqui é o princípio de funcionamento. Então, quando o camarada está fazendo esse tratamento com radiação ionizante de um aparelho, ele fica aqui nessa salinha, né? No bunker. Mas quando o tratamento é feito através de um radiofármaco, ele tem que ficar confinado numa sala, porque o cara ele ingeriu, teve injetado na veia dele um fármaco radioativo, né? No caso, por exemplo, radioiodoterapia. O cara está com câncer na tireoide, ele toma um iodo radioativo, a tireoide é ávida por iodo, e então aquela radioatividade vai ficar concentrada ali na tireoide, e o médico vai calcular, o médico e o físico médico vão calcular quanta dose ele precisa para causar morte celular do tecido que está doente, né? Pois bem, mas quando o camarada... Está funcionando isso? Quando o camarada toma esse iodo radioativo, ele está se inoculando, está incorporando aquele material radioativo. Então ele emite radiação para todo quanto é lado. Para não afetar as pessoas do público, em especial os trabalhadores que lidam com esses pacientes todos os dias, ele fica confinado numa sala blindada, que chama de quarto terapêutico, né? E a partir de um determinado nível de radiação, como esses radiofármacos todos têm uma meia-vida muito curta, né? Porque você quer que em pouco tempo a radiação do indivíduo seja igual à radiação de fundo, eles ficam ali 24 horas, no máximo 48 horas, e saem de lá com algumas recomendações, tipo, não vai brincar com a criancinha, não vai namorar a patroa, não vai frequentar ambientes com muitas pessoas, se possível vai ficar vendo televisão na cadeira e o pessoal lá no sofá, né? Pois bem, esse camarada já tá doente. Ele chega e olha nessa porta e tem um símbolo de radioatividade. E ele lá recebe uma quantidade enorme de instruções, porque como o camarada como ele ingeriu aquele produto radioativo, você quer maximizar o benefício dessa autocontaminação, né, voluntária, e minimizar os efeitos de radioatividade nas outras pessoas e também minimizar a contaminação do ambiente onde ele vai permanecer. Então ele recebe uma lista lá de instruções. O cara já está doente, vê o símbolo de radioatividade, já está estressado, já recebe instruções de como fazer xixi. Não pode comer da quentinha, tem que fazer daqueles troços todos. Todas as coisas para minimizar a contaminação. E muitas vezes são pessoas que não têm estudo, né? Então tem a dificuldade de seguir as instruções todas, né? Não tem todo o benefício daquele tratamento, não tem o benefício integral daquele tratamento e ainda contamina o quarto terapêutico todo. Um projeto que está lá, só tem essa parte pronta, é fazer um vídeo de treinamento em realidade virtual para o paciente e para os acompanhantes, quer dizer, explicar onde é que ele vai, por que ele vai tomar aquilo, por que ele tem que fazer xixi daquele jeito, por que ele não pode comer da quentinha, quer dizer, e quando o camarada chegar lá no quarto terapêutico, ele já vai ter aquela sensação de já ter estado naquele lugar, vai entender melhor por que ele tem que fazer as coisas do jeito que os técnicos, os enfermeiros mandam. E essa é a minha ideia. Como seria a nossa métrica para saber se esse vídeo ao qual a gente, para o paciente faria efeito ou não? Nós estávamos falando com um médico que é um cara importante da área de radiofarmácia, e a gente disse, olha, a gente pode medir o quanto menos contaminação o cara vai causar no quarto terapêutico depois que ele tiver a instrução com a realidade virtual. Mas a gente também acha que também vai diminuir o nível de estresse do paciente, porque ele já vai ter estado já vai ter tido aquela experiência, vai ter estado naquele ambiente. E aí a gente falou com o médico, a gente não sabe, a gente só pode falar na parte de redução da contaminação, porque a gente não sabe medir o estresse. E ele respondeu, se eu medir estresse, com certeza vai diminuir o estresse, o cara vai ter benefícios psicológicos também, além de diminuir a contaminação do ambiente. Aqui seria uma parte de radiofarmácia, né? Aquelas caixinhas são tipo uma capela blindada, onde o camarada manipula os radiofármacos.
uma caixa blindada, aqui na frente tem um vidro com um bífero, né, para reduzir o máximo a exposição ocupacional do profissional da radiofarmácia. Não é só a gente que está usando realidade virtual, né, para não só ficar mostrando coisas que a gente fez lá no laboratório. Isso aqui é um programa em realidade virtual do pessoal de nuclear da GE, onde eles usam realidade virtual para fazer treinamento de engenheiros de manutenção e técnicos de manutenção. O camarada só recebe a permissão, né, a autorização para ingressar em determinados lugares de uma usina nuclear depois que ele tiver um certo treinamento. Então, ele não pode entrar porque não tem treinamento e não pode treinar porque ele não pode entrar. Ele pode usar modelos, mas para ver um funcionamento mais sistêmico, ele não teria como fazer isso de verdade porque ele não teria autorização de ver todo o sistema funcionando como um todo. Para resolver esse problema, a GE está usando realidade virtual para fazer o treinamento desses engenheiros e técnicos e sem que eles tenham necessidade de ingressar nessas áreas mais sensíveis, né, e que tenham, por causa do ambiente ser um ambiente só, tenham a visão do todo do funcionamento das máquinas e dos equipamentos. Isso aqui seria o modelo do núcleo, né, os 4 geradores de vapor, e aqui as turbinas que movem o gerador de eletricidade. Bom, esses programas são todos muito bacanas e tal. Como é que se faz isso? Porque vocês com certeza estão aqui pensando em quais seriam as aplicações que vocês poderiam... Isso aqui é uma fotografia lá da portaria lá do IEM e que foi representada dessa forma no sistema que eu uso para fazer os jogos de guerra que eu falei. Bom, esse é um prédio que eu estou usando aqui como modelo para os meus jogos de guerra, né? Eu vou fingir que isso aqui é o depósito de material radioativo e o objetivo do adversário é entrar aqui e roubar o material radioativo. Bom, como é que isso é feito? Bom, primeiro a gente modela o ambiente, né, em softwares mais apropriados da parte de modelagem, né? No caso aqui é o 3D Max, esse aqui é o Blender, né, que a gente usa. Bom, como é que a gente faz? Blender, 3D Max e um cara que nem o Paulo, que é um designer de mão cheia, ele faz todos os objetos complexos. É livre o software? É um software livre? O Blender é. Blender? É liquidificador. E os objetos mais complexos ele cria nesses softwares mais apropriados para gerar esses objetos e depois eles são importados para um núcleo de jogos, né, um Game Engine. Esse núcleo de jogo que a gente está usando atualmente, já usando os outros, é o Unity. Então é um troço que o fabricante de joguinhos, ele põe à disposição uma interface gráfica onde você pode baixar de graça na internet, e aí você tem uma interface gráfica onde você pode criar um lugar, criar os objetos desse lugar e programar o funcionamento desses objetos, e eles não cobram nada, a não ser que você venda o seu programa, aí eles vão querer dinheiro. Mas se for uma coisa educativa, uma coisa sem fins lucrativos, você pode usar o software deles na boa, e a gente usa o Unity, né? Então, no Unity, por exemplo, a gente importou, para fazer o IEM virtual, a gente importou um levantamento topográfico lá do morrinho, né, da colina da Sapucaia, onde fica lá o Instituto. Então, esse modelo todo, os morrinhos correspondem exatamente à realidade. A gente tem as plantas baixas dos prédios. E, então, nesses softwares de modelagem, esses objetos mais complexos são feitos, depois importados e colocados lá no nosso jogo, né, que tem essa interface. E depois, quando você está jogando, ele fica com essa cara, né? É uma coisa bem realista. No caso desses jogos de guerra, eu não uso a estereoscopia, porque realmente o objetivo é medir tempos, distâncias, sucessos e insucessos desse cara aqui, tentando prender esse cara aqui. Tá? Mas se você for lá no IEM, você vai ver que o modelo é bastante realista, é bem interessante. E a metodologia é essa. Então, cria os objetos, cria os lugares, depois programas. Aí o Yuri e o Joaquim fazem toda a programação de como os objetos têm que se comportar. Se eu pisar aqui, abre a porta. Se eu encostar ali, explode, ou qualquer coisa assim do tipo. No caso aqui, as atividades dos adversários e do pessoal da proteção física, né, os vigilantes, são medidas. Ele tem lá um custo para pular a cerca.
cerca, tem um custo para cortar a cerca, ele tem que abrir uma série de portas e essas ações causam alarmes e o corpo da guarda fica sabendo o que está acontecendo remotamente e põe em prática, né, põe em execução as estratégias de proteção. Por que isso é importante? Toda a parte de proteção física tem um plano de proteção física, né, um documento que explica direitinho o que fazer em caso de emergência, em caso de ataque, em caso de invasão. O teste final da sua estratégia é você fazer um jogo de guerra, onde você simula com gente correndo lá no meio do mato uma invasão e simula toda a aplicação da sua estratégia de defesa, né? O pessoal chama de force on force exercise. É um negócio caríssimo, perigoso pra caramba, né? Você tem que garantir que não tenha nenhuma arma com munição de verdade, você tem que usar arma de simulação, você tem que pagar hora extra pro camarada, porque você tem que deixar os caras que estão de guarda continuando de guarda, tem que avisar todo o corpo de servidores, de funcionários, que vai ter um exercício para ninguém se assustar quando vê a correria ou vê tiro de festim. E é um exercício dificílimo de fazer e caríssimo, né? E você consegue fazer 1 ou 2 por ano no máximo, a um custo bem alto. Quer dizer, então se você usa a realidade virtual, você pode fazer toda sexta-feira à tarde, vamos juntar ali um grupo de vigilantes e botar lá na outra sala os adversários e vamos roubar alguma coisa lá dentro. E tentar testar as suas estratégias, descobrir as falhas e melhorar a sua estratégia de defesa, né? Num custo muito baixo, sem ninguém se machucar, sem tiro de verdade, sem acidente. Essa, então, é uma das forças das técnicas de realidade virtual. Bom, agora o último projeto que a gente está trabalhando é o objeto da dissertação de uma aluna lá do professor Mon, que é uma radiofarmácia, né? Por que a gente vai usar a realidade virtual numa radiofarmácia? Porque o técnico lá, o profissional da radiofarmácia, ele vai estar manipulando um remédio que, além de ser caro pra caramba, é radioativo. Então, se ele não está sabendo exatamente o que ele está fazendo, ele pode se expor desnecessariamente, ele pode desperdiçar um produto caro de fazer. Então, a ideia é fazer uma parte do treinamento dele em realidade virtual, né? Ele poderia fazer com água, né? Uma coisa inerte. Mas aí, como é que ele vai saber se ele fez a operação certa, se na hora de ler a radioatividade, no curiômetro, a água não vai causar nenhuma impressão no medidor? Ao contrário da realidade virtual, você tem radioatividade, você tem radiação ionizante virtual, que vai impressionar o seu medidor virtual também. Esse troço está muito bacana, você pode manipular já alguns objetos, e esse ambiente é mostrado num equipamento aqui já um pouquinho mais sofisticado, que é o Oculus Rift, sofisticado caro, né? E a sensação de imersão é muito convincente, é muito interessante. Eu trouxe o equipamento para que todos vocês possam saber do que eu estou falando. Esse é o Yuri manipulando os joysticks, né? E interagindo naquele ambiente no qual ele está imerso. Tá? Bom, obrigado nada. Eu quero convidar vocês para virem aqui olharem vários tipos de equipamento, né? Eu tenho todos esses programinhas disponíveis para quem quiser mostrar em casa ou levar para a escola, mostrar para os alunos. Estão disponíveis no site da internet, não é do site do IEM, porque por problemas de segurança a gente não está hospedando ainda no site do Instituto, mas estão lá disponíveis para quem quiser baixar e ver. Então eu queria Queria fazer uma pergunta. Por favor. Nós, aqui no UEM, nós temos um setor de divulgação científica, e é bem atuante, né? O nosso amigo aqui no Sul, então, já tinha conversado com o pessoal da divulgação, a gente fazer uma realidade virtual, que seria Júlio Verne viajando no interior da Terra, viagem de Júlio Verne no interior da Terra. Mas diante do que o senhor... E já estava achando ótimo, né? Seria lindo, uma coisa desse tipo. Mas diante do que o senhor falou, pensei em uma outra coisa, um game. Seria Júlio Verne versus, na sua viagem no centro da Terra, versus os terraplanistas. A ideia seria o seguinte: conseguir, Júlio Verne, puxar o maior número de terraplanistas para o interior da Terra. Aí quando ele conseguir esse objetivo, aparecer a Terra redonda. É possível? É completamente absurdo, né? Achar que a Terra é chata, quando todo mundo sabe que ela é oca, né?
interessante sua observação. No início do mês passado, o Ministério convocou pessoas de todos os institutos que trabalham com a parte de divulgação científica para um troço chamado Primeiro Encontro de Popularização da Ciência. Foi justamente quando começou a aparecer no jornal corte de verbas para bolsas, essas coisas assim. Então o clima lá estava um pouco tenso, e as pessoas que nos receberam lá, servidores lá do Ministério, todos de carreira, né? Entra governo, sai governo, são as mesmas pessoas, e o pessoal começou a fazer umas indagações assim um pouco enfáticas demais, né, a respeito de uma mão do governo chegar e dizer assim: vamos atrair pessoas para a ciência, vamos atrair estudantes para a área de ciências e tecnologia, o que eu acho uma coisa boa, e a outra mão cortando verba. E o pessoal questionou isso muito firmemente, e aqui do MAST, que estava representado brilhantemente pelo Douglas, ele fez uns discursos absolutamente sensacionais, foi conciso, coerente e cortês, mas em questionar a incoerência, a incongruência, né, do atual governo nessa área. Com relação à divulgação científica, caramba, eu estou até com vergonha aqui, porque aqui tem um cara que a dissertação do mestrado dele é com realidade virtual e divulgação científica, né? Ele deveria estar aqui na frente falando, Mansur, mas a ideia agora é que vocês venham aqui e mexam aqui, quem quiser, claro. Tá? E, poxa, agradeço muito a vocês, agradeço muito ao convite do Operação Nacional. Não faz o turno, que é um pouco mais demorado. Você vai poder ter participado. Então as pessoas têm que andar na velocidade normal e correr na velocidade de um ser humano normal. Muito obrigado. O MOL é o coordenador de ensino. Então ele. É só olhar para frente até ficar verde. Com verde você pode olhar para frente já. Você vai dar a linha está aqui no olho direito, está aqui no olho esquerdo, é porque ela está perto. Se você usar um tampão, você perde. Você perde, é brincadeira.